Olá, meus amigos, estamos aqui para mais uma gravação do nosso podcast Égua, Tu Sabias? E dessa vez falando de um tema importantíssimo, que é a vigência do provimento 195 do Conselho Nacional de Justiça, que a partir do dia 5 de setembro passou a ter vigência nacional no nosso país e atinge diretamente todos os serviços que são feitos em cartório de registro de imóveis. Então, aqui eu tenho a grata participação do Júlio e também online eu tenho a participação do Jean Malman, que é registrador de imóveis e tabelião de notas numa cidade chamada Posse, no estado de Goiás. Além disso, ele é professor de graduação e pós-graduação, mestre em Direito das Relações Internacionais e mestre em Políticas Sociais e Cidadania. É também especialista em Direito Notarial e Registral, Constitucional, Tributário e Processual Civil. Além disso, ele é doutorando em Direito, doutorando em Território, Ambiente e Sociedade e doutorando em Direito Constitucional. É também autor do livro Sistemas de Registro de Imóveis e de diversos outros artigos, além de ser um dos autores do próprio provimento 195 do CNJ, que vai ser objeto da nossa discussão e conversa hoje aqui. Tenho do meu lado o Júlio Anderson Araújo Pereira, engenheiro cartógrafo e agrimensor, especialista em gestão estratégica em produção e projetos e também mestre em riscos e desastres naturais na Amazônia. Ele também atuou no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, com análise de desmatamento, e possui experiência em órgãos fundiários e cartório de registro de imóveis. Além disso, ele atuou como responsável técnico em processos de REURB, regularização fundiária, ficando à frente de toda a parte técnica de projetos que beneficiaram diretamente milhares de famílias. Então, boa tarde, a gente está gravando agora aqui de tarde. É um prazer ter aqui a presença do Júlio e também do querido amigo Jean Malman. E eu agradeço muito a participação de vocês. E já começo com uma perguntinha para o Jean, para saber como foi que norteou esse trabalho dentro do Conselho Nacional de Justiça, que é o CNJ, que deu origem e levou à criação do provimento 195. Obrigada, Jean. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Também um olá especial para a Janice, pelo convite também, e ao colega Júlio, que está aí, vai nos auxiliar também na parte técnica sobre o tema. Bom, o provimento 195, ele entra em vigor agora nesse mês de setembro, como você bem falou, Janice, e ele tem uma grande importância para o nosso sistema registral imobiliário em todo o Brasil, exatamente por conta da modificação realizada no âmbito dos procedimentos do registro de imóveis. Em relação à sua origem, na verdade, ele não surge agora, em 2025. Nós tivemos uma origem, principalmente desde 2019, em que eu atuei diretamente, inclusive com um trabalho muito próximo ao que é o inventário eletrônico estatístico do registro de imóveis, que é o IRE, e o provimento acabou ficando conhecido até agora mais como provimento do IRE, porque é o primeiro e mais importante módulo que acabou surgindo a partir dele, o provimento. E isso surge de um trabalho realizado num município pequeno, na Bahia, que se chama Paratinga, onde eu fui chamado para atuar como interventor. Para que todos entendam o que é interventor, interventor é aquele oficial de registro ou tabelião que assume uma serventia interina por conta do afastamento de outro oficial por alguma situação determinada pelo Tribunal de Justiça. Isso aconteceu em 2019 e se percebeu algumas situações corriqueiras naquele município, no oeste da Bahia, em que principalmente associações de produtores, pessoal do agronegócio e também associações de agricultores familiares chegaram até o cartório solicitando a resolução de problemas
em relação a seus imóveis, principalmente na área rural, por conta de sobreposições que eles alegavam ter no sistema de gestão fundiária do INCRA. Por quê? Quando eles tentavam fazer a regularização para levar ao cartório as informações para fazer a retificação de área, ou seja, regularizar o seu imóvel no cartório, eles não conseguiam. E disso houve um pedido à corregedoria para que eu fizesse esse levantamento. Esse pedido foi feito por mim e, por incrível que pareça, nós encontramos mais de 12 vezes a área do município georreferenciada naquele município baiano, e foram averbadas por conta disso mais de 2.000 sobreposições de área. E essa situação ela foi levada ao Tribunal de Justiça para que houvesse uma resolução, e não se averbou, na verdade, bloqueios, se averbou a sobreposição de área para que houvesse a informação para todos os terceiros e os próprios proprietários. Então havia ali, obviamente, uma suposta situação de possíveis situações de grilagem de terra. Logo em seguida, aconteceu um outro fato na Bahia também, que foi o desencadeamento da Operação Faroeste nos municípios de Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia. Essa situação foi uma situação uma operação da Polícia Federal que acabou prendendo, inclusive, 3 desembargadores do TJBA, e houve uma determinação pelo STJ para que o CNJ oferecesse informações quanto aos imóveis ali que estavam, que havia uma grande suspeita de grilagem de grandes áreas nesses municípios. Em razão disso, a então conselheira Maria Tereza Willi, ela chamou para fazer uma reunião com o INCRA, com o SPU, Ministério do Meio Ambiente e Receita Federal, se não me engano, eram esses órgãos, por uma questão de unificação de cadastros imobiliários e ver se havia algum procedimento que já havia sido trabalhado. Eu fui convidado por conta do trabalho que eu fiz no município de Paratinga, que eu chamo de pré-protótipo, porque foi antes mesmo de surgir esse grupo de trabalho, e a gente integrou um grupo de trabalho para a criação de um procedimento padrão que fizesse o levantamento dos problemas existentes em cada circunscrição imobiliária com base no trabalho feito em Paratinga. E aí isso foi chamado de protótipo do IERE. Ainda não era inventário eletrônico estatístico, ainda era todo ele manual. Vai ser eletrônico agora a partir do manual técnico do NR. Então, o que era mais ou menos a ideia? Era criar uma minuta de um provimento nacional pelo CNJ para temas semelhantes em outros lugares do Brasil, mas que em um prazo de 90 dias a gente fizesse uma força-tarefa para fazer o levantamento daqueles 2 cartórios, o que aconteceu. Esse grupo ele foi integrado, como eu disse, foi criado pela então conselheira Maria Tereza Willi, conselheira do CNJ, e chamou para coordenar a doutora Liz Rezende, que era auxiliar da Corregedoria da Bahia, e eu e o colega Pedro Bacelar fomos responsáveis pela minuta de um provimento. E se determinou que esse provimento ele seria testado primeiro na Bahia. Então, em 2021, depois da criação da ocorrência do pré-protótipo em Paratinga e do protótipo em Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia, e que aconteceu em 2019 e 2020, respectivamente, em 2021 se publica na Bahia o ato normativo que regulamenta o IERE a nível estadual, estabelecendo um procedimento padronizado para a realização desse trabalho a nível de estado. E aí, em 2022, então, após o provimento, sai uma portaria criando um projeto piloto. Então, até aí a gente já teve um pré-protótipo, um protótipo e um projeto piloto a nível estadual, agora com 22 cartórios de todas as regiões do estado da Bahia. E se encaminha ao CNJ, a partir da atuação
do grupo de trabalho, que é esse grupo criado em 2020, uma meta nacional para o CNJ para a criação de um provimento, depois do teste na Bahia, de um provimento nacional, isso em 2023. Em 2024, o que vai acontecer? Vai ter um edital de consulta pública, dando um prazo para as pessoas entregarem, levarem, na verdade, sugestões de melhoria da minuta, que foi com base na minuta da Bahia, virou a minuta nacional, e dentro do prazo foram entregues, à época, 50 e tantas sugestões de universidades, de engenheiros, técnicos, registradores e outros profissionais do direito e da área imobiliária. Nesse meio tempo, inclusive, a Transparência Internacional, que é uma instituição internacional, fez um relatório sobre a governança fundiária no Brasil. Esse relatório, inclusive, fez um levantamento de algumas questões do Pará, né, que são situações também próximas ou com problemas, às vezes, até maiores do que aqueles existentes na Bahia, para que se aprovasse e implementasse a minuta do provimento que tinha sido criado naquele grupo de trabalho. E houve também 2 enunciados, né, que tudo isso vai aparecer ali nos considerandos do provimento 195, um enunciado da Carta de Porto Alegre, na reunião do Fórum Nacional Fundiário dos Corregedores Gerais dos Tribunais de Justiça, para que se incentivasse as corregedorias a disciplinar o inventário estatístico registral imobiliário enquanto não houvesse um provimento nacional, e depois, em São Luís, no Maranhão, no próximo encontro, outro enunciado foi aprovado para que se estimulasse a utilização pelos cartórios de registro de imóveis do Sistema de Informação Geográfica para gestão estatística e também controle da malha imobiliária com base nesse trabalho. Além disso, nós tivemos um enunciado na jornada de direito notarial e registral, e o próprio grupo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que é o ENCLA, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, teve reunião em que houve sugestão de regulação pelo operador do registro de imóveis da utilização do SIG-RI e de um cadastro de um inventário eletrônico, como depois, em 2025, agora, a gente tem, então, um regulamento do IRE, do SIG-RI e de outros procedimentos, que acabou por ser publicado com o provimento 195 desse ano, 2025, e que após 3 meses ele entra em vigor agora no dia 5 de setembro. Então, acho que essa é a nossa maior, trazendo assim de forma bem rápida, de 2019 para cá, tudo que surgiu para chegar até o provimento, creio que esse seja a nossa linha do tempo também. Perfeito, ótimo. E só complementando o que o Jean está falando, esse provimento, ele muda substancialmente o nosso Código de Normas Nacional que se aplica ao extrajudicial, ou seja, aos cartórios do Brasil inteiro. Ele trata, nesse provimento, de 18 temas e incluiu 32 artigos no Código Nacional de Normas. E aí eu aproveito para já perguntar aqui para o Júlio, qual que é, do ponto de vista prático, Júlio, a coisa mais importante que vocês detectaram, mudança mais importante, a partir da vigência desse protocolo? E pergunto mais, quais as principais dúvidas, incertezas e pensamentos dos engenheiros cartógrafos como você em relação ao provimento 195? Boa tarde, doutora. Gostaria de primeiramente agradecer pelo convite de estar aqui explanando e falando um pouco a respeito do provimento 195 e também da questão da prática dos responsáveis técnicos nesse ponto. Primeiramente, o que a gente pode falar como engenheiro cartógrafo? Eu sou engenheiro cartógrafo e agrimensor, ou seja,
eu trabalho tanto na questão de produção documental cartográfica, mas também no levantamento delas. Quando a gente fala de levantamento de imóveis, a gente vê aquela prática lá apontada no Estatuto da Terra para imóveis rurais, que já vinham falando sobre essa questão de grilagem de terra, de ter uma terra com mais de 1, 2, 3 donos. Então, por isso, ao longo do tempo, a gente teve aí as práticas como a do INCRA e da lei de criação do CIGEF e do SNCR, que é o sistema que rege a gestão desses imóveis rurais e tudo mais. E eles terem esse cuidado de ver questão de sobreposição, de gestão e localização correta de imóveis, que ao longo do tempo, graças a Deus, a gente teve esse avanço para os imóveis urbanos também. Então, como é que eu posso iniciar a minha fala? Pegando o avanço temporal da legislação que ampara o responsável técnico e também traz segurança jurídica para o cartório, ao longo do tempo, com questão de obrigatoriedade de georreferenciamento dos imóveis urbanos em específico. Já começando respondendo a sua pergunta, o que tem de inovador? Além de trazer todas essas informações importadas do CIGEF e de outras plataformas também, como Terras Indígenas, Unidades de Conservação, que possuem os seus pontos focais. Um é a FUNAI, que rege, as unidades de conservação tem o Sistema Nacional, a SNUC, de unidades de conservação. Nós temos o foco principal, os imóveis urbanos. Começando lá em 2022, nós tivemos a ABNT de georreferenciamento de imóveis urbanos, que foi a 17047. Com ela já vinha uma norma técnica para trazer uma metodologia dos responsáveis técnicos. Eu não falo só dos engenheiros cartógrafos, mas todos aqueles que têm competência de fazer o georreferenciamento, que é justamente a ferramenta que é utilizada para trazer a planta e memorial descritivo georreferenciado. Nesse ponto já teve um grande avanço, porque aí para procedimentos que são inclusive citados no provimento 195 como retificação de área, inserção de medidas, desmembramento, unificação, loteamento, dando um norte para os responsáveis técnicos saberem o que utilizar como exemplo para fazer esses levantamentos. Tá, que teve a 13465, que é a lei da REURB, posteriormente, para falar sobre regularização fundiária urbana em específico, mas a gente teve na verdade, desculpa, a 13465 veio em 2018, né? Essa BNT veio depois para abarcar os outras atividades, né, e procedimentos extrajudiciais no cartório de registro de imóveis. E agora nós temos o SIG-RI, que é carinhosamente chamado de MAPA, né? No próprio manual, as pessoas quando estudarem vão ver que é o MAPA, ONR, que vem abarcando uma plataforma única, onde tanto o responsável técnico pode protocolar as geometrias, como também o próprio cartório, com a sua segurança jurídica e a sua competência, poder validar ou não as parcelas, as geometrias dos imóveis, e assim ajustar na gestão. Então, esse é o principal impacto positivo que tem no provimento 195 para os engenheiros cartógrafos e qualquer outros responsáveis técnicos que atuam nessa área, contando que tenha a competência de georreferenciamento. Perfeito. E eu lembro a todos, colocar o fone de novo aqui, e eu lembro a todos que o provimento 195, ele exige um cadastro prévio de todo profissional técnico que vai fazer qualquer peça, planta, memorial descritivo, enfim. Então, tem que fazer um cadastro prévio disso. E aí, ele faz o que a gente chama de upload, ou seja, ele coloca na plataforma do mapa, e é através da plataforma do mapa que o cartório de registro de imóveis vai acessar essa peça, que ainda não vai estar disponível para todo o Brasil, só mesmo para o cartório específico. E aí, depois de finalizado o procedimento, estando tudo correto, aí sim ele vai estar disponível nacionalmente. Então, veja que é uma forma de criar um mosaico de todos os imóveis do Brasil.
E isso é sensacional, até porque a partir disso vai ser possível, né, Júlio, a visualização desses imóveis e você identificar o imóvel não mais pelo endereço, mas pela sua geolocalização. Então, como é que isso funciona na prática, Júlio? Como é que, do ponto de vista cartográfico, você consegue identificar o imóvel pelos pontos, pelos vértices dele? Então, doutor, essa pergunta é muito boa, né? E acaba causando muita confusão e dúvidas na comunidade em geral. Bom, eu vou tentar explicar o que é o georreferenciamento. O georreferenciamento é como se cada posição fosse única no globo, na Terra, onde a gente vive, no nosso planeta. E se aquela posição ela é única, ela tem que ter uma identidade, um posicionamento. Isso é chamado de latitude e longitude. Então, um ponto georreferenciado, ele vai ter uma informação única, numérica, de latitude e longitude, que não vai se repetir no globo. E isso, doutora, ela pode ser explanada de forma métrica ou de forma em grau, minuto e segundo, que é em ângulos, já que o nosso planeta ele é circular. Então, muitas pessoas estranham por que é representado em grau, minuto e segundo. Porque o nosso planeta é esférico e os ângulos aí são a melhor forma matemática de explicar isso. Já a questão métrica, que muitas pessoas conhecem como UTM, ela é uma forma adaptada, ou seja, projetada para melhor calcular a metragem de frente, de lados, de fundos, e a própria área propriamente dita, que é resultante de um cálculo matemático de base vezes altura, muitas das vezes. E, assim, só entrando um pouquinho mais, vou fazer um comentário sobre a plataforma em si. O nome dela é SIG-RI, uma sigla, né? O RI, sabemos que é de registro de imóveis, mas o SIG ele vem de Sistema de Informação Geográfica. O que é um sistema de informação geográfica? É basicamente uma plataforma que tenha dados geográficos, que são dados oriundos dessa informação que eu trouxe anteriormente para vocês, que tenha uma identidade única de localização, e também tenha um operador, que é uma pessoa qualificada, seja ela um preposto do cartório, ou seja um contratado, que tenha noções de cartografia, que seja qualificado, seja escrevente, seja a própria oficial ou oficial, como também um responsável técnico qualificado. Aí entramos na competência de quem pode subir esse tipo de cadastro. Eu gosto muito de usar o exemplo de memoriais descritivos quando você coloca o seu código de certificação do INCRA, que só é obrigatório para imóveis rurais. Porém, é interessante colocar esse código como uma forma de você covalidar que tenha competência de referenciamento também para imóveis urbanos, porque é feito toda uma triagem quando você se certifica no INCRA. Você tem que apresentar uma certidão de aptidão de georreferenciamento que é emitida a partir de onde você formou, da universidade, a instituição, seja lá qual for. Ou então, se você for de profissional diverso, uma especialização em georreferenciamento. Então, pelo fato de você apresentar que você é credenciado no INCRA, você tem aquela aptidão técnica de georreferenciamento. Então, uma dica, né, para todos que forem analisar, até protocolos de retificação de área e tudo mais, se tiver anotação de georreferenciamento, é porque a pessoa comprovou, junto ao conselho, que é o CREA, que tem essa aptidão. Então, é uma forma a mais de garantir a segurança jurídica e tudo mais para os cartórios e a sociedade de uma forma geral. E assim, ao subir aquele arquivo do limite do imóvel na plataforma do SIG-RI do mapa, você também fazer a verificação dos confrontantes, para saber se não tem sobreposição, se está casando, se não tem uma duplicidade de geometrias, porque às vezes você consegue identificar um erro de um cartório do registro anterior, quando você faz essa atualização, por meio da atualização, e você identifica por meio de uma plataforma. E como ela vai ser uma plataforma, ela é uma plataforma, na verdade, nacional, já que ela já está em vigência desde o dia 5, conforme vai passando o tempo e os cartórios vão atualizando, isso melhora bastante a gestão territorial urbana, principalmente.
Perfeito. Eu sempre falo isso, que o registrador de imóveis ele é um gestor do seu próprio território. Doutor Jean, me explica um pouquinho aqui como que funciona, através desse provimento 195, a questão de sobreposição de áreas. Qual é a regra agora? Porque antes a gente sabe que quando havia sobreposição, pelo provimento 143, que era o anterior, deveria ser requerida o requerido ao juiz corregedor o bloqueio dessa matrícula. Com esse provimento, qual que é o papel do registrador de imóveis numa situação como essa que você vivenciou, até mesmo na Bahia, de ter 12 vezes o tamanho da área geográfica do território registrado em cartório? Perfeito, perfeito. Bom, primeiro eu quero abrir um parênteses aqui. O Júlio explicou muito bem a questão da importância, né, para os técnicos, e trazer aqui que o registrador deixa claro o provimento que ele é quem faz o controle da malha imobiliária. E o que é o controle da malha imobiliária? A partir dos dados que a gente tem na matrícula e agora os dados georreferenciados que vão ser inseridos dentro do SIG-RI, e a gente depois pode falar sobre os prazos, a questão o que o registrador tem que inserir, o que depois o técnico tem que inserir no SIG-RI. A partir desses dados, compete ao registrador fazer a análise de todas as questões que podem ensejar algum erro em relação a alguma incorreção em relação àquele imóvel, desde uma sobreposição de área, como foi falado, como também erro na poligonal, se aquele imóvel está dentro da circunscrição, etc. E outro parênteses aqui também, dentro da fala do Júlio, que foi muito boa, porque abriu um leque bem interessante sobre o tema, é que, em relação ao georreferenciamento, importantíssimo para a questão de sobreposição de área. Aliás, essencial. A única forma da gente saber sobre sobreposição é ter um levantamento técnico, né? É importante fazer as distinções, então, o que é esse georreferenciamento? É esse trabalho técnico, né, feito pelo profissional técnico habilitado. E o Júlio falou sobre quem deve ser o profissional técnico que vai incluir isso também. Na verdade, o Operador Nacional do Registro de Imóveis, o ONR, ele tem de fazer um manual técnico dizendo os critérios para quem são os profissionais técnicos que podem inserir esses dados. Esse manual técnico, nós temos um manual técnico anterior ao provimento, que não tratou sobre os requisitos. Eu entendo que ele deve observar os requisitos da BNT e a legislação em vigor. E, claro, isso eu digo porque, por exemplo, o INCRA ele tem um manual técnico para dizer quem que são os profissionais. Por exemplo, agrimensores podem incluir informações lá, ou outros profissionais, desde que tenham a especialização em georreferenciamento, etc. A gente ainda não tem isso definido no manual técnico do NR, mas certamente a partir dessa cooperação com os conselhos de classe, e deve seguir as normas da BNT também. Mas a ideia do Júlio é interessantíssima, porque o INCRA tem uma organização boa em relação a isso. E a NBR 17047, só para saberem, é a que trata sobre qual é o procedimento para fazer o levantamento de georreferenciamento. E eu escrevi um artigo chamado assim, Lei do GEO. A partir de agora, o registrador está obrigado a exigir o georreferenciamento urbano? É uma pergunta, mas eu respondo. Eu entendo que sim. A partir da NBR 17047, passou a ser obrigatório, quando necessária a retificação, que fosse um levantamento georreferenciado. Então, essa é uma questão interessante. Eu levo isso com base no Código de Defesa do Consumidor, que tem uma normazinha ali com 2 linhas, que diz o seguinte, que não havendo legislação que trate sobre alguma prestação de serviço, deve-se observar obrigatoriamente as normas da ABNT. Então, ali a norma da ABNT exige o georreferenciamento, inclusive em áreas urbanas. E agora, pelo provimento, a gente pode inferir essa questão também, embora haja pano para manga aí para discussão sobre isso.
E o GEL, ele é importante para sobreposição, e a sobreposição passa a ter um procedimento próprio. De que a gente tem procedimentos especiais, digamos assim, criados pelo provimento, né? O provimento vai distinguir dois tipos de sobreposição. Então é importante a gente fazer essa distinção. A sobreposição material e a sobreposição meramente formal. O que é a sobreposição, primeiramente? Vamos de modo geral. É a situação em que um imóvel, a área descrita já referenciada em um imóvel, se sobrepõe, se superpõe, está na mesma área totalmente ou em parte da área de outro imóvel. Então é uma sobreposição. Essa situação ela é para ser evitada pelo SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária do INCRA. Qual que é o problema? Como eu falei, o exemplo de Paratinga, né, que foi onde eu encontrei mais de 2.000 sobreposições. Se utilizou do próprio sistema do INCRA, porque se incluía no INCRA, se cancelava. Incluía no INCRA, cancelava. Isso demonstra que não basta um sistema automatizado fazer análise. É preciso que um profissional do direito que tenha conhecimento da parte jurídica, e agora nós temos que ter um conhecimento, pelo menos, de entender como que funciona as informações geográficas, para que a gente possa ter esse controle da malha imobiliária. Então, a sobreposição material, ela é um tipo de sobreposição em que, na verdade, você tem aí uma discussão, inclusive, quanto à propriedade. A sobreposição material, ela é aquela situação em que uma área que se sobrepõe a outra, há uma certa divergência, né, em relação à questão da propriedade. Então, se você vai entender como sobreposição material, aquela situação que, pelo prudente critério do registrador, levando em consideração o que está lá no SIG-RI, aponte a existência de uma área já referenciada em uma matrícula, ou parte de uma área que coincide com outro imóvel matriculado. E aí o provimento ele vai dizer, desde que seja capaz de alterar substancialmente o valor do mercado do imóvel, ou formato do polígono, ou quando ultrapassar a tolerância posicional normatizada pelo manual técnico do NR, que ainda não saiu. Então, a sobreposição material é uma situação mais grave. É uma situação grave que há um indício de possibilidade aí de ou um levantamento de fato errado ou até mesmo de grilagem. A sobreposição meramente formal é aquela que há uma superposição entre dois imóveis também, mas apenas nas divisas dos imóveis. Então, que eles se sobrepõem apenas numa parte pequena. Então, a sobreposição de pequena monta. E que não vai ultrapassar essa precisão, essa tolerância posicional que está normatizada, que será normatizada de acordo com o manual técnico aí do NR. Então, a gente tem uma sobreposição que é um indício de problema, aí, que é a sobreposição material, e a outra que é uma situação em que você tem a possibilidade de um problema, mas a gente não tem certeza. Um exemplo da sobreposição meramente formal. Situação em que o primeiro imóvel foi feito o levantamento, um dos imóveis, por um sistema de referência mais antigo, por exemplo, o SAD 69, que era o sistema até 2005 vigente no Brasil, e depois de 2005 a gente mudou para o SIRGAS 2000. E eles têm uma diferença, pode dar diferença de localização, e por conseguinte, se um imóvel foi feito por um levantamento e outro por outro sistema de referência, pode dar algum tipo de sobreposição. E essa é uma situação de sobreposição meramente formal. Em qualquer caso, no caso da sobreposição, não compete, na minuta estava diferente, esse é o único procedimento aqui que o registrador não pode averbar de ofício uma informação de sobreposição, é
aliás, uma informação de incorreção na matrícula é o de sobreposição. Isso, na minuta, foi modificado, porque primeiro era para ser possível para o registrador fazer, mas se entendeu que deveria encaminhar para o juiz corregedor. Então, o que acontece? Verificada a sobreposição, o registrador de imóveis ele deve encaminhar o relatório para o juiz corregedor, ele vai ter que protocolar isso de ofício, esse protocolo sim, para pelo menos gerar o contraditório, e todas as certidões que saírem daquele imóvel vão... então, se eu peço uma certidão de inteiro teor, vai ter que constar a informação de que existe um protocolo que está analisando, que foi encaminhado para o juiz, analisando possível sobreposição. Então, eu não averbo logo de primeira. Se houver determinação do juiz para que eu averbe, eu vou fazer a averbação lá em ambas as matrículas, com remissões recíprocas, dizendo, olha, existe uma sobreposição na matrícula 1 com a matrícula 2, e aí deve constar, conforme o provimento, qual é a porcentagem de sobreposição, tem um relatóriozinho ali que deve constar. E aí, a partir daí, vai estar averbado. Se houver decisão do juiz de que não é caso de sobreposição, aí você encerra a prenotação. Mas pensando em que haja sobreposição, o que deve ser feito? O registrador ele deve abrir a possibilidade das partes se acertarem através de um procedimento que é autotutela registral, para que, havendo o que seria um acerto, isso acontece, tá? Seria ambas as partes, ou uma delas, fazerem o georreferenciamento adequando a sua área para o local correto, caso uma esteja errado e a outra esteja certa, né? É óbvio que em situações mais graves, como de grilagem, é mais difícil de conseguir uma resolução na área extrajudicial. Mas eu já consegui situações, e não foram uma nem duas, foram algumas, principalmente na minha experiência da Bahia, em que o erro era realmente por questões outras em relação a esse levantamento, principalmente porque nem todo imóvel também está no CIGEF, né? Porque houve uma regra gradual em que se foi exigindo, a partir de 5 mil hectares, baixando até hoje 25 hectares, salvo engano, a partir de 20 de novembro, todos os imóveis vão ser obrigatórios, imóveis rurais, vai ser obrigatório georreferenciamento com certificação da poligonal no INCRA, né? Então vai certificar que não existe outra poligonal que sobrepõe aquele imóvel, pelo menos no sistema do INCRA. E aí pode acontecer de ter essas sobreposições e eles se acertarem através de retificações no respectivo entre os proprietários. Nesse caso, se ocorre esse acerto e há o prévio saneamento, né, a retificação de área, logo após a retificação, deve haver a averbação de cancelamento de sobreposição em todas as matrículas, caso tenha ocorrido previamente a averbação da sobreposição, e depois, conforme exige a própria retificação de área, se encerra as matrículas e abre-se uma nova matrícula limpa, né, sem apenas fazendo remissão ao registro anterior. E sobre a pergunta, principalmente do que, fazendo um link com a ideia do bloqueio, o provimento teve um cuidado de deixar claro de que a sobreposição de área averbada, ela não gera o bloqueio da matrícula. O que é o bloqueio da matrícula? É a situação que, por determinação judicial, não se pode realizar nenhum ato mais naquela matrícula até que ocorra uma nova determinação. O que acontece? O provimento deixou claro de que a eventual averbação de sobreposição ou a mera observação que vai constar lá na certidão antes da determinação do juiz de averbar a sobreposição, elas não geram bloqueio de matrícula e, portanto, não impede, inclusive, a transmissão ou oneração do imóvel, que vai ser realizada sob responsabilidade dos interessados. Então, só para dar um exemplo, imagine que uma matrícula tem uma sobreposição de 20% sobre sua área, tem um outro imóvel que sobrepõe essa área, e a pessoa quer dar em garantia aquele imóvel ao banco. E o banco aceita, ele faz uma cédula de crédito, uma hipoteca, por exemplo,
e ele aceita receber em garantia aquele imóvel que tem uma averbação sobre parte dele. Tranquilo, não há nada que vá impedir de fazer essa oneração, nem tampouco nada que vai impedir do proprietário vender o imóvel, mas a parte vai ter, o adquirente ou o credor vai ter o conhecimento, porque isso vai estar publicizado na matrícula e na respectiva certidão de inteiro teor, quando solicitado em relação àquela matrícula. Perfeito. Então, veja a mudança do paradigma. Antes você pedia o bloqueio e travava a vida de todos os proprietários envolvidos. Agora não. O papel do registrador seria mais um de conciliador e de buscar a solução, e a matrícula segue vigente com a informação na certidão, inicialmente, de que existe uma possível sobreposição e que é preciso regularizar aquele imóvel. Então, mudou bastante. E isso é muito importante para Belém, Jean, porque a gente tem muitos processos aqui em Belém com bloqueio de matrícula sendo determinado, e a gente vê as pessoas desesperadas porque não conseguem resolver na via administrativa. Então, é um paradigma que mudou e muito relevante daqui para frente. E eu queria pudesse dar uma sugestão... Claro. Se eu pudesse dar uma sugestão nessa situação, de repente fazer... Eu tive um caso agora de restauração lá no meu cartório, em que a restauração tinham levado documento para o fórum, uma dificuldade, não se resolvia. Eu fiz um ofício solicitando que encaminhasse para mim, para eu fazer a solução extrajudicialmente. Talvez seja o caso, nessas situações de bloqueio anterior ao provimento 195, de oficiar os magistrados competentes para converterem, eventualmente, o bloqueio em uma averbação de sobreposição e, pelo menos, liberar a matrícula e eles poderem fazer o procedimento extrajudicialmente tentando resolver. E, às vezes, a sobreposição, como eu digo, às vezes não é de toda a área. Então, você tem uma parte ali que não há litígio. Então, não teria por que bloquear aquela matrícula, porque você tira do mercado, consequentemente, você impede que haja circulação de riquezas, impede que você utilize esse imóvel como proprietário. E a minha sugestão talvez seja essa: solicitar, com base no provimento, eventualmente a conversão, claro, nos casos que seja possível. Perfeito, ótima sugestão. Fica a dica aí para os nossos registradores de todo o Brasil e também para os usuários que passam por isso, e a gente sabe que não é fácil, porque, segundo os dados do CNJ, um processo hoje demora em média 10 anos para ser concluído, então ficar com uma matrícula bloqueada por 10 anos não é fácil. Mudando um pouco de assunto, quero aproveitar a presença de vocês aqui e toda a expertise de vocês para tocar num tema que é sobre regularização fundiária. A gente sabe que cartório existe para ajudar a população. E a gente mora aqui, eu e o Júlio e todos os nossos ouvintes e pessoas que participam do podcast aqui em Belém, numa cidade que vai sediar a COP30 a partir de novembro. Daqui a 25 dias a gente tem o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. E uma das maiores demandas na nossa cidade é a habitação, é regularização fundiária. Hoje mesmo saiu um dado da Fundação João Pinheiro que elencou, analisou habitações do Brasil inteiro e mostrou que 40% das habitações são irregulares, são precárias no Brasil. E dentro dessas cidades, uma das piores é Belém, que vai sediar a COP30. Então, diante desse provimento, eu queria ouvir a opinião de vocês dois. E a gente sabe que o SIG-RI, que é um sistema que está dentro dessa plataforma maior, que vai passar a se chamar S-REI, ou seja, provavelmente a gente vai ter aí alguma mudança de nomenclatura de RI digital, que antes era ONR, vai passar a se chamar S-REI, que é como o provimento chama. O SIG-RI está dentro dessa plataforma maior. E o SIG-RI passa a ser obrigatório para vários procedimentos, dentre os quais regularização fundiária. Então, Jean e Júlio, eu quero ouvir a opinião de vocês de que forma esse provimento vai facilitar o acesso à moradia por quem mais precisa, por parte dessas pessoas que hoje não têm acesso à moradia digna.
de que forma o registro de imóveis e o trabalho do engenheiro cartógrafo e do registrador de imóveis pode facilitar esse trabalho de regularização fundiária? Perfeito. Bom, sobre regularização fundiária é um tema também que para mim toca muito a importância dele. Eu sempre um dos maiores orgulhos dentro da minha delegação foi ter feito no município da Bahia em que eu era titular, Bom Jesus da Lapa, fui 7 anos e fizemos mais de 8.000 regularizações fundiárias nesse município, né, quase concluindo a cidade inteira, pelo menos no que estava irregular, com o REURB. Então, a REURB é um tema realmente relevante e pode ter certeza que a ideia do SIG-RI, esse Sistema de Informações Geográficas, ele surge muito baseado na ideia também de evitar a litigiosidade com as áreas descritas em relação aos imóveis. Então, assim, a gente tem muitas situações, porque o que são esses levantamentos? Eu já tinha ouvido falar em 50% dos imóveis com algum tipo de irregularidade, né? Outros falam em 40%, assim, eu acredito que é nessa média mesmo, porque apesar da gente ter, em alguns estados, uma regularidade fundiária muito melhor e outros com muito mais problemas, trazendo a média, a gente tem aí num país com 200 milhões de habitantes, mais de 200 milhões de habitantes, 100 milhões de pessoas aí que têm imóveis, que vivem em imóveis com algum tipo de irregularidade. E o SIG-RI e o IERI, eu acredito que eles vão permitir a gente ter uma maior racionalidade em relação a saber ter o controle de uma governança fundiária, no sentido de gestão das áreas existentes. Por quê? A Lei 13.465 de 2017, foi citada aqui pelo Júlio também, é a lei da REURB. E ela trouxe uma regra bem importante, né, que é a exigência do georreferenciamento urbano, exatamente porque não adianta a gente regularizar um imóvel, regularizar um núcleo urbano informal consolidado, que é como a lei vem a chamar essas áreas que têm ocupações informais dentro de um uso de características urbanas, e que está ali integrado à cidade. Esses núcleos urbanos informais consolidados, eles não adianta a gente fazer um levantamento sem um controle posterior. Por quê? Se a gente regulariza e não tem um controle num sistema que a gente consegue visualizar, a gente vai regularizar para daqui a 10 anos ter que regularizar de novo. Só que, claro, compete ao registrador de imóveis uma questão importante, que é o direito de propriedade. A questão jurídica é muito do registrador de imóveis, e compete a ele fazer o trabalho em conjunto aí com as prefeituras. Como é que eu consegui fazer 8.000 REURBs num cartório no interior da Bahia? Olha, eu chamei, e aí eu chamo os colegas para fazer isso também, chamei para mim, né? Eu vim, chamei, disse, ó, vamos lá, nós temos que fazer. Na verdade, o prefeito, ele ligou para perguntar sobre outra questão, e falou, doutor, quero resolver uma questão de desapropriação. O que eu falei para ele? Ainda era medida provisória, a 759 de 2016, que se converteu na lei depois, e eu cheguei e disse para ele por telefone, eu disse, olha, vamos lá, eu vou te explicar como é que funciona a desapropriação, mas eu tenho uma questão aqui, que se você vier fazer esse trabalho, você vai se eleger a vida toda. Eu sei que a questão é social, mas interessante que, querendo ou não, os prefeitos também têm de se atentar ao capital político que isso viabiliza. Então, o que acontece? A partir daí, obviamente, a gente fez uma força-tarefa para, dentro do cartório, criar um centro de apoio, que agora eu estou fazendo isso em Posse, Goiás também, para receber a questão da documentação, porque na prefeitura, é claro que eu fiz o treinamento para o pessoal, ajudei, eu participo da comissão, sugiro que os registradores
participem da comissão, se puderem fazer treinamento, tiver um conhecimento sobre REURB para os funcionários, façam. E agora, tenham um conhecimento mínimo técnico para analisar as questões referentes ao encaminhamento das informações ao SIG-RI. Por quê? A lei 13.465, ela estabelece desde 2017, né, mas ela foi mudando ali um pouquinho a redação, que deveria ser encaminhado eletronicamente os procedimentos de REURB. E, tecnicamente, você vai fazer isso agora a partir do que era o SAEC, né, que agora virou... O SAEC é o sistema compartilhado onde se recebe a documentação no registro de imóveis eletronicamente. Agora o nome mudou para RI Digital, né, mas é para o público esse nome, né, internamente continua nos provimentos sendo chamado de SAEC. Então, o que acontece? Se encaminha a documentação digitalmente e com o provimento a gente consegue ter um controle da malha imobiliária melhor. Por dois motivos, porque a gente falou bastante do SIG, mas esqueceu de falar do IERI. O que é o IERI? Talvez a gente fale daqui a pouco, mas eu vou dar uma adiantada aqui, porque para a REURB é importante. O IERI, Inventário Eletrônico Estatístico do Registro de Imóveis, ele é uma análise retrospectiva do acervo do cartório. É uma análise retrospectiva, ou seja, para trás. E deve ser feito algumas coisas, a gente tem um prazo de até 5 anos para concluir o IERI, mas tem 1 ano para colocar no SIG-RI, no Sistema de Informações Geográficas, todos os dados das matrículas, dados georreferenciados. Então, a gente vai ter as informações, hoje mais de imóveis rurais do que está georreferenciado, e vamos incluindo as informações dos dados urbanos também. E o IERI, ele vai permitir que a gente saiba o que muitas vezes não já deveria, inclusive, ter sido encerrado, matrículas que deveriam sido encerradas. Lembrando de Paratinga, que foi o pré-protótipo desse provimento, em Paratinga, como é que se fazia vamos dizer assim, grilagens? Se utilizavam de transcrições e matrículas com descrições extremamente precárias para criar matrículas com áreas extremamente grandes, 10 mil hectares, 20 mil hectares, em alguns casos até 300 mil hectares, uma situação assim muito esdrúxula, né? E a partir disso, o IERI, ele não é só para questões de georreferenciamento, é para que o registrador volte lá para a transcrição número 1, 2, 3, 4 e para a matrícula 1, 2, 3, 4 e veja as transcrições e as matrículas, principalmente as transcrições, né, mas as matrículas também, que eventualmente não foram encerradas. Lá na Bahia, o sistema de matrícula, pelo menos nos municípios que eu assumi, apesar de ser de 73, somente começou a existir no ano de 80, ou seja, demorou para a lei pegar. Então a gente tem muitas transcrições ainda sendo utilizadas e que, na verdade, a gente tem informação no cartório de que ela já foi encerrada, procurando na matrícula, fazendo esse levantamento, só que não foi anotado, ou para quem entende que é um ato de averbação, não foi averbado o cancelamento. Então, em resumo, para fins de regularização fundiária, o controle da malha imobiliária vai ser, em curto e médio prazo, outro controle que a gente vai ter. Isso vai ajudar muito na REURB, e principalmente para evitar que aquelas transcrições ou matrículas que já não deveriam estar vigentes, elas possam ser encerradas e evitar, então, a abertura de novos núcleos urbanos ou até de imóveis que tenham que não são objeto não são legalmente, não deveriam estar mais em vigência. Perfeito. Você, Júlio? Então, doutora, eu acho que a principal melhoria que o SIG-RI traz para a regularização fundiária urbana é justamente aquilo da parte técnica.
aquilo que vem evidenciado tanto na 13465 de 2017, como também no Decreto Federal 9310, um ano depois, 2018, que fala a respeito de precisão. O Decreto Federal ele fala sobre os 8 centímetros esféricos, e isso basicamente é um pouco menor que um tamanho de tijolo. E possivelmente, eu não sei de onde tiraram, mas possivelmente foi escolhido esse valor por esse motivo, e para abranger os imóveis urbanos que a sua divisão é no máximo uma cerca, mas muitas das vezes o próprio muro. Mas não tão somente isso, quando você pega a redação da 13465, você vê que a pessoa tem que exercer a função social de imóvel urbano, tem que exercer a moradia e a posse mansa e pacífica para poder se enquadrar na REURB, além dos critérios de renda e tudo mais que a letra da lei fala. Isso vai ajudar na questão de evitar os litígios, seja ele qual for, seja ele familiar, seja ele de propriedade com seu vizinho, com seu vizinho de fundo. E o georreferenciamento e também a criação de uma plataforma em que você, antes de fazer os procedimentos técnicos da REURB, possa fazer uma pesquisa da área dentro da poligonal do núcleo urbano informal ou do núcleo urbano informal consolidado, facilita muito para você já adentrar na área, você como técnico, como engenheiro, como técnico de agrimensura, seja lá qual for, e ter essa noção do que já tem matriculado e do que você vai revalidar ou, num procedimento posterior de auditoria, verificar para evitar essa questão da sobreposição. Aproveito para falar que na engenharia e na parte técnica de geoprocessamento e tudo mais, tem algo chamado de topologia, erros topológicos. E isso, em qualquer tipo de levantamento, a gente tem que evitar. O que são os erros de topologia? São aqueles erros de sobreposição, de erro de fechamento de imóvel, quando você desenha o imóvel e ele acaba não fechando, ou passando um pouco ou não, e afastamento. E quando você faz, principalmente a regularização fundiária urbana, que você tem que fazer o levantamento de todos os lotes, sejam eles cadastrados ou não, você tem que garantir que não tenha erros de topologia, que casa exatamente o imóvel do seu João com a dona Maria, eles são vizinhos, no exemplo, e assim é uma forma de você evitar que tenha até o ponto da sobreposição, que foi citado, que a plataforma já tem essa questão de verificar a questão dos percentuais. E isso, inclusive, é uma recomendação, boas práticas para o responsável técnico, de você fazer também uma verificação, não somente documental, mas você fazer uma busca na plataforma daqui para frente, a partir desse mês que já está funcionando, para saber se os imóveis confrontantes têm geometrias, utilizar o capricho de casar certamente, para que evite uma sobreposição de 1%, de 0,5%, que muitas das vezes acaba atrapalhando a malha fundiária ao invés de facilitar. E também recomendação para os cartórios de registro de imóveis, você que é analista, que trabalha com essa parte de cartografia, ter esse cuidado, esse capricho de olhar essas verificações e fazer recomendações para retificar o material topográfico e assim levar registro com a melhor segurança jurídica possível. Quando não, a questão de mediar os conflitos, se for uma sobreposição muito grande, acima de 10%, 15%, é uma sobreposição muito grande, alguma coisa está acontecendo. E verificar quais outras medidas que já foi citadas aqui no nosso bate-papo, mesmo que sejam um pouquinho mais onerosas no tempo, né? Que acabe vendo a questão do promotor de justiça e tudo mais. Basicamente é isso que tem de ganho para os procedimentos de regularização fundiária urbana, para a parte técnica e, consequentemente, para a parte jurídica no final do procedimento do registro, né? Perfeito. Olha, aqui no estado do Pará, a gente tem uma realidade, Jean, parecida com a da Bahia, talvez um pouco pior, porque tem um estudo do Instituto Amazon que mostra que o Pará como um todo, que é o segundo maior estado do Brasil, tem 10 vezes o tamanho da área territorial.
registrada em cartórios do Pará. Então, eu acho que o IERI, o MAPA, o SIG-RI, a plataforma do SREI vai ser realmente o divisor de águas para a gente promover efetivamente a regularização fundiária desses imóveis e acabar com essa triste realidade de grilagem de terras. Então, acho que vai ser extremamente positivo. Vai ser um instrumento extremamente positivo, com certeza. E fazendo um adendo ao que o Júlio falou, parecido com o que ocorre com o CIGEF, para quem não conhece tanto a parte técnica, mas a gente que é registrador sabe, se utiliza os vértices, ou seja, as coordenadas que fazem divisa, né? Quando você lança uma poligonal de um imóvel no CIGEF, o técnico que vai fazer do imóvel vizinho, ele pode utilizar aquelas divisas para fazer o seu levantamento, ou seja, ele não vai precisar levantar de novo aquela mesma área, ele vai utilizar as divisas feitas ou por ele ou por outro técnico que tenha feito o levantamento do imóvel vizinho. A ideia é que no SIG-RI, a gente vai utilizar o CIGEF, né, pelo menos para os imóveis rurais, na maior parte das vezes. Mas para os imóveis urbanos, a ideia é exatamente essa, que se faça a consulta no SIG-RI, porque o provimento estabelece que os metadados devem ser possíveis de consulta, né, que seriam esses dados dos vértices, para que utilize os mesmos dados do vizinho, os vértices do vizinho, para poder fazer o seu levantamento do imóvel, para que não haja sobreposição. Exato. Tanto que, lembrando sobre isso aí, o provimento tem um item específico que diz que se o teu vizinho está georreferenciado e cadastrado no CIGEF, por exemplo, e você também estiver, você não precisa da anuência do seu vizinho. Exatamente por isso, porque isso já significa que se está certificado no CIGEF, é porque obedeceu os limites e as medidas georreferenciadas. Isso. Eu gostaria de falar sobre essa questão exatamente porque, inclusive, essa semana sai um artigo meu sobre a dispensa da anuência, né? Então, acho que é importante a gente falar e o Júlio, de repente, pode ajudar depois na questão da parte técnica. O que acontece? Na retificação diária, a regra é que se pegue a anuência do vizinho, né, do confrontante, ou seja, aquele que está na divisa. Então, você vai pegar a anuência, agora o provimento deixa claro que pode pegar a anuência na planta, no memorial ou em instrumento apartado, normalmente uma carta de anuência, né? Então, isso pode ser feito por assinatura física com reconhecimento de firma, ou então, agora, deixa claro também, assinatura eletrônica, né, avançada ou qualificada. Enfim, só que o provimento, ele traz algumas situações de dispensa da anuência. E uma das situações, que é essa que foi citada por você, Janice, é exatamente a dispensa para o caso de imóvel cujo vizinho já tenha feito a certificação. Só que a gente tem que fazer uma leitura sistemática e teleológica. E eu acho que o dispositivo, apesar de ter sido revisado, ele deu abertura para uma interpretação mais aberta do que se queria. Eu sei porque eu participei das reuniões. Qual que é a ideia? Aqui a gente tem a necessidade de que, para que haja dispensa do vizinho confrontante, a dispensa da anuência, é necessário que esse vizinho tenha certificado a poligonal no INCRA e tenha confirmado isso no registro de imóveis. Como? Ele fez a retificação diária dele já. Ou seja, não basta estar certificado a poligonal no INCRA, tem que estar também registrado no registro de imóveis. Essa interpretação, inclusive, foi uma conversa depois do provimento com alguns atuais juízes auxiliares do CNJ que tiveram a preocupação exatamente em relação a isso. Por quê? É importante que se diga que a certificação da poligonal no INCRA, ela é extremamente importante, é um trabalho, se dá através de um trabalho técnico, mas é um cadastro e, portanto, não tem
ela não tem eficácia jurídica antes de ser confirmada no registro de imóveis, no sentido de ter sido feito o procedimento de retificação de área, e ela é unilateral e autodeclaratória. O que eu quero dizer com isso? Quem inclui esses dados de cadastro no CIGEF é o técnico, né? O técnico. Nesse momento ainda não há necessidade de pegar a anuência dos confrontantes, e ela é autodeclaratória porque é apenas a própria pessoa que vai declarar. Ela pode fazer isso numa área que ainda não tem um polígono incluído ali no CIGEF. Então, é importante dizer, por que se dispensou? Porque se entende o seguinte, se o meu vizinho já certificou e já fez a retificação de área dele, ele já pegou minha assinatura. Por que agora eu tenho que ir lá pegar a assinatura dele? Se eu já anuí, eu estou dizendo que é aqui nessa divisa. Então, essa foi a ideia. Então, eu quero deixar bem claro para que a interpretação seja em prol da segurança jurídica aqui desse dispositivo. Não basta ter a certificação da poligonal no INCRA. Tem que ser a certificação de acordo, o provimento fala, de acordo com o artigo 176, parágrafos 5º, etc. É a certificação que foi confirmada no registro de imóveis. Então, o vizinho tem que ter feito a certificação, mais o registro para ser dispensado em relação à pessoa que está fazendo, o vizinho dele agora, que está fazendo a retificação de área. Teve outros 2 casos lá, foi a questão da rodovia e também de rios navegáveis, né, também que houve Sim. a dispensa. Mas em relação a isso, é uma questão que a gente precisa dar uma interpretação sistemática e em prol da segurança jurídica. Perfeito, até porque a gente sabe, né, Júlio, que quando você faz uma certificação no CIGEF, é possível você cancelar, como bem disse o Jean. Então, por isso que a lei deve exigir que essa certificação feita no CIGEF tenha sido averbada no cartório de registro de imóveis competente. Senão, ela pode ser mudada e daí a insegurança de acreditar tão somente na certificação do CIGEF. Não é isso? Isso mesmo. E também, aproveitando para falar, que agora é de imóveis rurais, propriamente ditos. Diferentemente do urbano, nos imóveis rurais a gente tem a obrigatoriedade de implementação de marcos, sejam eles de concreto ou de outro material, geralmente são de concreto, para definir exatamente onde começa e onde termina o imóvel de A, de B, de C e assim sucessivamente, já que os tamanhos são muito grandes. E, como bem falado, esse ano, em novembro, termina o prazo de carência e, a partir dessa data, imóveis rurais de qualquer tamanho têm que ser obrigatoriamente certificados pelo INCRA para você fazer qualquer tipo de procedimento em cartório de registro de imóveis. Isso vai ser muito bom para sanar esses tipos de informações, fazer todo o procedimento de confirmação, para ter a etiqueta lá no CIGEF de confirmado em cartório, já passou por todo aquele cuidado de avaliar, de verificar todas essas situações. E também, em campo, você também faz essa verificação indiretamente, quando você faz um georreferenciamento de imóvel rural. Como? O técnico, quando ele vai em campo, ele vai fazer o georreferenciamento, mas não é qualquer georreferenciamento. Você tem que utilizar um aparelho específico, que é chamado de GNSS, que é como se fosse um GPS de altíssima precisão. O GPS civil, que é esse que a gente utiliza, ele tem uma margem de erro que varia de 5 metros, de 3. Então, não tem aquela segurança que, de fato, aquela posição que você está coletando está bem posicionada no globo, como a gente conversou no início do podcast, falando sobre a questão de coordenadas geográficas. Então, você indo lá e identificando que tem, de fato, um marco implementado no campo e reocupando ele e verificando posteriormente, na etapa de escritório, se está casando limite com limite, é também uma validação se os limites estão sendo respeitados. Você está indo em loco verificar isso, está apresentando já o referenciamento na plataforma do CIGEF, que ele pede os dados do brutos para certificar que você de fato utilizou aparelho especializado e tudo mais. Conforme é retratado no antigo, na antiga norma técnica de referenciamento de imóveis rurais, que é o NTGIR, que hoje em dia é manual, foi citado também, hoje em dia é o MTGIR, que é o Manual de Referenciamento de Imóveis Rurais, manual técnico.
E, assim, cada vez mais estamos vendo essa realidade para os imóveis urbanos também. Afinal de contas, é extremamente necessário que você utilize equipamentos especializados, que você não faça gerenciamento com GPS de mão, ou que você faça simples vetorizações com uma imagem do Google, por exemplo, que tem um erro, muitas das vezes, grosseiros, então não tem como confiar. E outras situações, tem que ser feito um trabalho muito bem aferido. E essa é a minha contribuição, basicamente, né? Que tem essa verificação também no campo. Claro, fazendo a busca, sabendo se o confrontante tem uma parcela aprovada no SIGEF, vai estar lá dentro da plataforma SIGEF, e vai ter também etiqueta com confirmação de cartório, vai ter o número da matrícula. Se o interessado quiser, ele pode também fazer a busca dessa matrícula, pedir uma certidão de TDO para ler o memorial descritivo dela, de como ele está averbado e etc. Perfeito. Só lembrando a última coisa que eu vejo ainda um problema nisso. Quero lembrar a todos os nossos registradores de imóveis do Brasil que quando você tem o SIGEF, um imóvel certificado direitinho no SIGEF, que é o sistema usado pelo INCRA para os imóveis rurais, nós, registradores de imóveis, precisamos e somos obrigados a acessar a plataforma do SIGEF e confirmar todo esse serviço técnico e a certificação feita pelo INCRA, pois é só a partir disso que ela passa a ter validade perante terceiros, publicamente, e vai poder ser utilizada amplamente por esse proprietário e pelo responsável técnico. Então, é muito importante você, registrador de imóveis, verificar se a sua senha junto ao SIGEF está ok e lembrar de sempre fazer isso, porque senão você caminhou, o seu responsável técnico fez o serviço, mas ele não vai ser concluído com 100% de êxito. Então, deixo essa lembrança e passo já para os agradecimentos ao Jean, ao Júlio. Foi uma conversa extremamente inspiradora, esclarecedora, e eu sempre aprendo muito com vocês dois e agradeço demais vocês terem disponibilizado um pouquinho do tempo de vocês para estar aqui conversando sobre o provimento 195, que vai trazer, sem dúvida nenhuma, uma nova realidade para o nosso país. Então, muito obrigada. E eu deixo a palavra final com vocês. Bom, eu quero agradecer mais uma vez o convite e, com certeza, a gente teria que fazer um podcast de 10 horas para falar de todo esse provimento. São muitos artigos, muita coisa que trata, são procedimentos diferentes, né? Então, aí, várias coisas, é claro, a gente não falou, mas obviamente que ele traz uma nova roupagem, digamos assim, para o registro de imóveis. Eu queria também aproveitar para falar para os registradores de imóveis, para os prepostos dos registradores de imóveis e também para os usuários do serviço que entendam como que o procedimento agora que passam a entender um pouquinho mais agora sobre o procedimento, que vão nos ouvir. Bom, primeiro, para os registradores de imóveis, eu quero dizer que a gente está num momento que a gente tem que fazer uma releitura da nossa atuação. A gente é para um profissional do direito, que exerce uma função pública, claro, em caráter privado, mas é uma função pública, e a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente em relação ao controle da malha imobiliária. Quem faz o controle da malha imobiliária é o registrador de imóveis. Então, enquanto registradores, nós temos agora a responsabilidade de entender juridicamente as questões que aparecem para nós nos títulos, nas matrículas, mas também compreender minimamente as questões técnicas como essas que foram faladas hoje, para a gente entender como que o sistema hoje funciona. As coisas não são mais trabalhadas só com papel, né? Hoje é muito eletrônico e o georreferenciamento é a realidade. O registro de imóveis hoje, ele é baseado em um levantamento que tem que ter em conta as coordenadas geodésicas. E o outro ponto para o registrador de imóveis também é a gente sair daquela ideia somente de legalidade estrita. Veja,
Nós temos, hoje, com a ideia da autotutela registral, um procedimento que nos dá uma grande autonomia, vai ao encontro, no sentido de ser favorável à extrajudicialização, a gente tem que pensar não em legalidade estrita somente, mas muito mais em critério de juridicidade, como registrador, praticamente como um magistrado dentro do registro de imóveis, resolvendo os problemas de forma extrajudicial, claro, dentro da sua competência, dentro das suas atribuições. Então, obrigado pela oportunidade, espero ter contribuído com os ouvintes para entender um pouquinho mais o provimento 195 e sempre à disposição aqui para novos convites. Um abraço a todos. Obrigada, Jean. Júlio. Então, doutora, eu também tenho gratidão pelo convite. Obrigado mesmo, estou aqui representando todos os responsáveis técnicos, não tão somente uma menção honrosa aos responsáveis técnicos de engenharia cartográfica e agrimensura, que aqui no Pará, a única universidade que forma é a UFRA. Então, um abraço a todos vocês que estão assistindo, aos mestres também que nos ensinaram. E também trazer essa visão técnica para a população civil de uma forma geral, para os responsáveis técnicos e os profissionais da regularização fundiária, da importância de seguir o rigor técnico, de cada vez mais difundir como um material técnico tem que ser apresentado, o que verificar, como verificar, acessando uma plataforma dessa, e que mais bate-papos como esse sejam difundidos por aí, para que a população tenha acesso a informações que são realmente corretas, que são pautadas na lei, e não sejam enganadas por fake news ou outras situações. Exato. Que, infelizmente, são difundidas por aí. Vou dar um exemplo. Quando você faz um procedimento de regularização fundiária, muitas das vezes o interessado, o legitimado, já que o procedimento é por legitimação fundiária, ele acaba tendo uma resistência a fazer o cadastro por simplesmente não entender. Achar que o registro imobiliário, a regularização fundiária do imóvel dele, vai trazer algo de ruim, quando na verdade a propriedade só vai trazer segurança para ele e de que aquela casa realmente é dele. Então, em resumo, é isso. De agradeço imensamente. Um abraço também para o Jean, Jean, né? Jean. E muito obrigado pela conversa, por partilhar esse bate-papo comigo, com a doutora Janice, e agradecimentos. Obrigada, gente. A gente encerra por aqui mais um podcast tratando especificamente do provimento 195, agradecendo os nossos convidados, especialistas e maravilhosos, meus amigos pessoais. E siga a gente nas mídias sociais, Instagram é @JaniceAmoras, tem uma plataforma lá com YouTube, podcast, TikTok, várias outras formas, porque é isso que o Júlio falou. O registro de imóveis, e o Jean também mencionou isso, ele serve para te ajudar. E ele precisa estar próximo dos usuários, das pessoas que precisam desse serviço público, já que é um serviço público delegado. E eu e o Jean, a gente representa essa nova cara do registro de imóveis, que vai a campo, que são jovens profissionais do direito, que estudam a matéria. Vocês viram pelo currículo do Jean, assim, qualificadíssimo para a função que exerce, porque é isso, a gente quer ajudar as pessoas, a gente entende que o nosso papel não é ficar atrás de uma mesa e, como dizia antigamente, carimbando o papel. Não, a gente tem que ir até o usuário e promover mudança na vida das pessoas, porque é para isso que cartório existe, é para isso que a gente se propôs a fazer um concurso público, que é um dos mais difíceis hoje do país, para poder ajudar a população. Então, obrigada, e fica aqui. Égua, tu sabias?